seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Bellinzoni. Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e você está assistindo ao meu quadro Por Dentro da Lata. Bom, como eu sempre falo em todos os treinamentos que eu faço junto à TV Bellinzoni, eu gosto de apresentar a TV Bellinzoni como um canal muito rico de informações. Eu acho que eu nunca vi um canal tão versátil, tão diversificado, com tantas informações ligadas ao profissional, ao consumidor de um modo geral. A TV Bellinzoni é uma criação, é uma iniciativa da Bellinzoni Brasil, uma iniciativa muito diferenciada, muito bacana, que quando eu fui chamado para fazer o projeto eu aceitei na mesma hora, porque percebi o grande interesse dos proprietários da empresa em colocar informações e trazer informações, colocar profissionais do mercado, profissionais ligados a tintas, profissionais ligados à limpeza, tratamento de superfícies e assim por diante, focados em levar a instrução, levar o conhecimento para o consumidor e também para outros profissionais dos setores, né? A Bellinzoni, ela não é uma empresa que fabrica tintas, mas ela teve a iniciativa de fazer um convite para mim, como eu falei, juntamente com o Val e outros embaixadores, para falarmos sobre esse produto tão versátil, sem ter uma marca por detrás, sem ter um interesse de marketing com relação a marcas de produto, nada disso, apenas a informação nua e crua com relação às tintas e suas particularidades, suas especificações, seus substratos, preparo. Bom, é uma quantidade de informações muito grande e eu faço parte com muito orgulho desse projeto. Já estamos aí com vários treinamentos no ar, então se você aí está olhando, não é inscrito ainda na TV Bellinzoni, ou na Bellinzoni TV, melhor, né? Se inscreve no canal, dá uma olhada no nosso conteúdo. Se você é pintor, trabalha com pintura, tem interesse em pintura, todas as quintas-feiras temos um conteúdo novo para falarmos sobre tinta. Entrevistas, bate-papos, treinamentos, podcasts, temos tudo aqui dentro da Bellinzoni TV. Então se inscreve, chama os amigos para se inscrever no canal, é um canal muito legal, muito bacana. E como eu disse, eu estou sendo repetitivo aqui, mas foi uma iniciativa extremamente interessante e diferenciada por parte dos CEOs da Bellinzoni. Bem, no treinamento de hoje nós vamos falar sobre vernizes e esmaltes em madeira. Por que eu fiz esse treinamento, né? Porque a madeira é um substrato muito peculiar. Ela tem muitas particularidades, essa superfície tem muitas particularidades e muitas características, as quais tem que se tomar bastante cuidado, tem que se observar bem antes de aplicar um produto, antes de utilizar um produto numa superfície de madeira. Tanto é que esse treinamento rendeu aí 4 módulos dentro do tema, né? Então é bastante coisa. Nesse primeiro e segundo módulos a gente vai falar bastante a respeito das características das madeiras, dos tipos de madeira, como que elas se comportam na natureza e também como que elas se comportam depois de processadas e utilizadas na construção civil. Então fica ligado aí, fica ligada, que são 4 módulos, esse é o primeiro, e a gente vai começar a falar sobre esse material que eu tenho muito apreço e muito cuidado por ele, na verdade, né? As madeiras são substratos que requerem bastante cuidado, requerem bastante atenção, como eu falei. Então vamos lá, vamos começando a falar um pouco a respeito desse material tão legal, gosto bastante das madeiras. Vamos lá. A madeira sempre foi e continua sendo um material de grande importância para a humanidade. É altamente versátil e relativamente leve, mas tem boa resistência tanto à tensão quanto à compressão. A gente vai ver isso mais para frente. Além disso, fornece rigidez, tenacidade e propriedades isolantes. Calor, principalmente, é um grande isolante de calor, né? De temperatura. Pode ser dobrada ou torcida em formas especiais e é facilmente trabalhada, fixada e acabada. A superfície acabada é agradável ao toque e os padrões visuais fornecidos podem ser de grande beleza. Devido a esses fatores, a madeira é amplamente utilizada em edificações de várias maneiras ao redor do mundo.
Eu coloquei essas fotos aqui, vocês estão vendo que são duas casas, onde toda a estrutura dessas casas são feitas de madeira. Aqui no Brasil, nós não temos tanto essa cultura amplamente utilizada, né? Nós não temos essa cultura de utilizar a madeira como estrutura, quer dizer, alicerce, base e acabamento de uma casa inteira. A não ser em cidades onde você tem mais características culturais com relação a isso, por exemplo, o sul do país, você enxerga bastante casa feita de madeira, mas não nessas estruturas como a gente vê nessas fotos aí, não estruturas tão grandes como vocês estão vendo. Essas estruturas, esse tipo de utilização de construção, ela normalmente é muito vista na América do Norte, né? Canadá, Estados Unidos. Você enxerga a grande maioria das casas são feitas dessa forma, são feitas com total estrutura de madeira. Porque é mais fácil, é mais rápido, é mais simples de serem construídas, o custo ele é relativamente menor, você tem um peso menor. Lembra que eu falei aqui que é um material relativamente leve, e isso faz com que você não precise de uma estrutura tão grande assim dentro de uma arquitetura, né, de um projeto de engenharia numa casa ou numa edificação de madeira. As madeiras aqui no Brasil, as casas de madeira, como eu falei, elas são vistas mais no sul do país ou em cidades onde você tem aí culturas mais europeias, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, em Campos do Jordão. Campos do Jordão é uma cidade nas montanhas aqui em São Paulo, onde você tem bastante construção de madeira, mas é mais pela cultura local, é mais pela arquitetura local do que propriamente casas e estruturas tradicionalmente feitas dessa forma. A madeira, ela é um pouco cara, e realmente o conhecimento ou a praticidade da construção de madeira aqui no Brasil, ela não é tão difundida, não é tão divulgada. Os materiais, os produtos que revestem essas paredes, por exemplo, você vê uma casa dessa daqui, aqui embaixo e aqui em cima são revestidos com materiais, com mantas específicas, né? Mantas impermeáveis, totalmente impermeáveis, que simulam acabamentos de alvenaria, acabamentos de textura, enfim, simulam vários tipos de acabamentos para parecer até uma casa de alvenaria. E na verdade é tudo madeira, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto esses materiais disponíveis, não existe tanto esses materiais disponíveis aqui, por isso que nossa cultura ela é mais alvenaria, é uma cultura mais focada a parte de cimento, areia, quer dizer, são casas mais resistentes, são casas que requerem menos manutenção também, né? A gente tem que entender isso. A madeira, com o tempo, se ela não for bem tratada, uma casa como essa, um alicerce como esse aqui, se receber umidade, se receber água, ou pode ter até contaminação, por exemplo, com cupins e tal, essa manutenção ela tem que ser mais frequente, né? Nos Estados Unidos, Canadá, essas madeiras, quando elas são processadas e vendidas, elas já vêm aí com uma proteção fungicida, uma proteção de cupinicida, né? De cupinicidas em grande quantidade, justamente para trazer uma durabilidade maior. Você vê, por exemplo, essa daqui você tem a sapata de concreto, né? Você tem os baldrames aqui na casa, e em cima dos baldrames, em vez de serem assentados os tijolos, foi feita uma estrutura de madeira, e assim vai muito bem, inclusive, né? São casas bem térmicas na Canadá, Estados Unidos. Uma boa parte dos Estados Unidos, como a gente sabe, faz bastante frio, então a madeira ela traz esse calor, traz esse aconchego, esse conforto térmico dentro do ambiente, né? Então é um material muito versátil. Logicamente, para você ter uma estrutura dessa, né, para você ter à mão, né, a disponibilidade de materiais como a gente vê para construir casas desse tipo, você tem que ter o reflorestamento, você tem que ter uma cultura de reflorestamento muito grande, ok? Bem, dentre todos os substratos mais conhecidos para a pintura, quando a gente fala de pintura, né, a gente fala de vários substratos, como alvenaria, madeira e metais. Basicamente esses três, aí dentro desses três nós abrimos um leque bastante grande de opções de substratos para a pintura.
Dentre todos os substratos mais conhecidos para pintura, né, alvenaria, madeira e metal, a madeira é o material que mais se altera com as intempéries. Além disso, é o substrato que mais variantes de tipos, cores e comportamentos vamos confrontar nas pinturas de um modo geral. Quando nós falamos de madeira, nós chamamos esse de substrato vivo, né? Por que ele é vivo? Mesmo depois que ele é ceifado, mesmo depois que ele é processado, transformado em vigas, ripas, tábuas, etc., a madeira ainda guarda com ela características de maleabilidade, flexibilidade, características de temperatura e por aí vai. Então esse material, a madeira, ele é um material que, exposto ao tempo, exposto a sol e chuva, é o que mais vai se alterar em relação a uma alvenaria, uma madeira, a um metal, por exemplo, né? Então, quando você fala de uma superfície de madeira, a gente entende que as superfícies de madeira, elas, dependendo do tipo de madeira, você, por exemplo, você vai ter maior dilatação, maior contração, maior flexibilidade, menor flexibilidade, maior absorção de umidade ou menor absorção de umidade, quer dizer, maior absorção de produto na hora da pintura, né? Então, muita gente fala, quanto vai render essa tinta ou esse fundo aplicado numa superfície de madeira? É difícil você dizer, né? Por quê? Porque vai depender muito do tipo de madeira que você tem naquele local que você vai pintar, e também se essa madeira ela ficou exposta ao tempo e esses veios eles se abriram. Você vê aqui, ó, isso aqui é um tronco. Aqui embaixo eu tenho a foto de um tronco que ficou exposto ao sol. Olha como os veios dele, eles se abrem, tá? Eles se dilatam e se afastam. Aqui você vê um tronco parecido, né? Só que recém-cortado. Você percebe que ele não tem aí as aberturas, porque ele não ressecou. O sol, ele não desidratou, né? Quando você encara para pintar uma superfície de madeira que está nesse estado aqui que você está vendo, quer dizer que a absorção de material, a absorção de produto, ela vai ser muito maior. Então o consumo de produto, aí seja ele fundo, seja ele massa, ou seja ele tinta, vai ser bem maior do que se você tivesse uma superfície com os veios de madeira, os veios mais fechados, mais compactos, né? Então, isso falando de uma seca e uma verde. Então, quando você fala de madeiras, por exemplo, como pinos, que são madeiras extremamente resinosas, você tem que cuidar também muito dessas madeiras, porque ela tem uma quantidade de resina natural muito grande. Essa resina natural, ela não vai te ajudar na pintura, você vai ter que remover essa resina, você vai ter que isolar ou remover essa resina. Existem produtos próprios para isso no mercado, mas normalmente uma lavagem com thinner, uma lavagem com uma solução de solvência para solubilizar essa resina e evaporar, e assim você ter a condição favorável para pintar, é o mais comum, é o mais utilizado. Então, as intempéries na madeira, ela faz alguns estragos, né? Ela, apesar de ser um material extremamente rígido, extremamente durável, sob o tempo, sob sol e chuva, a gente tem que entender que ela não tem mais a vida rolando dentro dela ali, né? Não tem mais ali o processo de renovação dessa madeira natural. Então ela vai sim entrar num processo de desgaste, ela vai sim entrar num processo de deteriorização se a gente não tratar, se a gente não cuidar dessa madeira, ok? Bem, a madeira apresenta grande diversidade de características mecânicas, densidade, absorção de umidade, flexibilidade, cor e por aí vai. Temos que entender que se trata de um substrato vivo, olha, que nem eu falei, trata-se de um substrato vivo, que guarda várias de suas características, mesmo depois de ser transformado em portas, janelas, decks, etc. Então, quando a gente processa essa madeira, quando ela vira uma porta, ela vira uma janela, ela vai guardar um pouco das suas características de dilatação, de contração, das suas características de empenamento, por exemplo, das suas características de absorção de umidade. Por isso que o isolamento dessa madeira, quer dizer, a proteção dessa madeira, seja com verniz ou seja com esmalte, isso a gente vai ver mais para frente, o esmalte, né, com tinta, com pintura, com cobertura, é ponto fundamental para você manter essa madeira
em perfeito estado, em bom estado. Nós sabemos hoje que a madeira natural, né, a disponibilidade de madeira natural hoje no mercado, ela é bem mais rara do que há anos atrás. Hoje você vai fazer uma porta dentro da sua casa, por exemplo, você não vai fazer com uma tábua de madeira maciça, né? É uma madeira mais barata, onde é revestida com uma madeira mais bonita, por exemplo, se você for invernizar, existe folhas de madeiras cerejeira, pinho, cedro, que você reveste essa porta externamente para te dar uma beleza onde ela vai parecer que é uma madeira natural. E na verdade é apenas uma folha de uma madeira natural. A estrutura interna é feita com madeiras de pinho, ou madeiras de eucalipto, ou madeiras de reflorestamento, que são madeiras mais baratas, justamente para você ter um peso menor, né? Imagina uma madeira, uma porta que mede aí 80 por 2,10 normalmente, de madeira maciça, imagina o peso que não é esse material dentro da tua casa, né? Então, isso tudo vem com o tempo, vem mudando justamente pelo custo também, né? Uma porta dessa custa 4, 5, 6 vezes mais do que uma porta que hoje nós encontramos dentro do mercado, uma porta mais, vamos dizer, alternativa, vamos falar dessa forma. Então, as madeiras, além de preço, né, você tem a nobreza delas, né? Você vai, por exemplo, você vai fazer uma janela ou uma porta de uma madeira de mogno, por exemplo, que é super cara, não tem condições, né? Ecologicamente não é correto, porque realmente você vai extrair da natureza uma quantidade muito grande desse material, e também em termos de custo, isso não vale a pena. Então, por isso que quando você fala de madeiras hoje, você entra dentro de uma gama de opções industrializadas muito maior do que existia antigamente. Hoje você tem os aglomerados, né, os compensados, você tem o famoso MDF, que é aquele aglomerado de madeira, que são madeiras baratas, processadas, moídas, né, trituradas e prensadas para se fazer chapas juntamente com uma resina para dar a aglutinação, para dar a estrutura dessa chapa. Então a madeira, apesar de ainda ser um material muito nobre, ele é um material muito caro, mas ainda é muito utilizado na construção civil. Hoje você tem chapas melaminadas, que são chapas que já vêm, chapas aglomeradas, que já vêm de fábrica na cor ou no acabamento imitando o veio de madeira. Quer dizer, a industrialização da madeira, ela cresceu muito em todo o mundo, né? Houve um crescimento muito grande daquela época onde a madeira ia para a madeireira e era cortada, fazia tábua, essas tábuas viravam portas, viravam móveis, tinha um artesão fazendo isso. Nada disso. Hoje em dia nós vamos comprar um armário, vamos comprar uma cômoda para nossa casa, vem desmontada ali com um manualzinho para você montar. É madeira? Mas são aglomerados, quer dizer, são madeiras de qualidade inferior, né? São materiais que muitas vezes você monta e você não pode desmontar e montar de novo, porque ele não vai suportar, ele não é feito para isso. Então, isso tudo vem para trazer uma praticidade, uma velocidade, uma melhoria de custo no mercado da madeira. Então, antigamente muita gente pintava, né? Você vê, eu visito às vezes algumas obras mais antigas, alguns apartamentos mais antigos, onde você tem os armários embutidos, né? Feitos com madeira mesmo, madeiras feitas pelo marceneiro, aquela madeira maciça que você percebe. Lá você gasta tempo lixando, preparando, aplicando um verniz para deixar a madeira bonita, e realmente você vê a nobreza disso. Só que hoje, para você fazer isso do zero, não existe mais. Você não tem mais esse acesso tão fácil e esse custo à tua disposição, né? São materiais muito caros. Então, quando você quer fazer hoje armários embutidos, uma cozinha, por exemplo, de madeira na tua casa, uma opção que as empresas vão te dar realmente são aglomerados, são MDFs, né? São compensados, revestidos e por aí vai. É a industrialização, né? Saiu-se ali do artesão da madeira antigamente para hoje ser algo muito mais prático, muito mais rápido e com um custo aí custo-benefício aí mais equilibrado, ok? Bem, temos também aqui, olha, diante disto tudo, podemos concluir que a madeira é o substrato mais enigmático
quando a queremos pintar ou invernizar. Requer mais cuidados, mais atenção e mais conhecimento no seu manuseio e escolha de produto. Bem, a madeira tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente se você vai invernizar uma madeira, né? Porque ela vai ficar exposta. O verniz ele vai te dar um acabamento transparente. Quer dizer, a gente vai ver isso mais para frente, né, mais detalhadamente, mas quando você fala em pintar uma madeira ou invernizar uma madeira, você tem que saber que a manutenção desse substrato, a manutenção dessa pintura, ela tem que ser mais frequente do que a manutenção de uma pintura de uma superfície de alvenaria, por exemplo, né? Onde você tem aí um trabalho menor dessa superfície de alvenaria. O que eu quero dizer? A superfície de alvenaria ela não dilata, não contrai tanto quanto a superfície de madeira. A alvenaria ela é pintada, ela não é invernizada, então ela não fica exposta ao tempo. Né? No caso da madeira invernizada, ela fica exposta aos raios ultravioleta do sol. Isso a gente vai ver mais para frente. Então tem que tomar muito cuidado com relação à preparação e utilização de produtos para certo tipo de madeira, né? Aqui a gente tem propriedades físicas da madeira. Vamos entender algumas propriedades físicas e químicas, depois a gente vai ver as propriedades químicas de uma superfície de madeira. Vamos lá. Higrospicidade. O que é higrospicidade? Palavra difícil, né? É a capacidade de absorver umidade e evaporar com facilidade. Sim. Como é que vive uma árvore, né? Através da absorção de água, né? Ela se alimenta aí da água, da fotossíntese, do sol. É assim que ela se alimenta. Então, a madeira, quando ela está na natureza, quando ela está ali plantada, a árvore está ali plantada, ela trabalha de forma a absorver o máximo dessa umidade possível. E através das folhas ela tende a evaporar também esse excesso de umidade. Então, toda a sua estrutura foi feita para ter essa absorção de umidade. A partir do momento que você corta essa árvore, processa ela para fazer vigas, para fazer caibros, para fazer portas, janelas e assim por diante, você cessa essa vida, né? Colocar dessa forma, você cessa essa vida dentro da árvore, mas ela ainda guarda junto com ela essa capacidade, né? Os veios da madeira guardam essa capacidade de absorção e evaporação. Isso é bom, isso quando acontece é bom na madeira viva, quer dizer, na madeira plantada, na árvore plantada. Quando a madeira está processada e ela fica exposta a essa umidade, essa absorção e evaporação de umidade faz com que haja uma deteriorização interna dos veios, das fibras da madeira, e estas ao longo do tempo começam a ressecar, começam a manchar, começam a se soltar e começam a se dilatar de forma muito grande. Você vê aqui essa foto aqui, um deck, né, onde você vê a absorção da água, né, como ela muda completamente as condições, a aparência da madeira, né? Nessa outra foto você vê a estrutura, né, como ela consegue se flexibilizar. Isso a gente vai ver também, se flexibilizar com muita facilidade. Isso é uma característica física muito importante da madeira. E aqui você vê uma madeira exposta ao tempo sem nenhuma proteção, né? Ela, apesar de estar mantida ali a sua estrutura, a sua característica, ela já perdeu toda a sua beleza, ela já perdeu toda a sua nobreza quando foi instalada ali lá no começo. Flexibilidade, olha, capacidade de curvar sem quebrar. Lógico que a flexibilidade de uma madeira, ela depende do tipo de madeira que você tem. Tem madeiras que são mais ricas em vernizes ou que têm a disponibilidade dos seus veios, das suas fibras de forma mais homogênea, que faz com que haja uma facilidade na flexibilização desse material. Outras madeiras já não é tão fácil você flexibilizar, né? Muita gente, você já deve ter visto filmes de faroeste, onde você tinha ali a roda da carroça, né, que era feita de madeira, era uma madeira redonda. Como fazer aquele tipo de
de madeira se flexibilizaram. Usava-se muito vapor, né, de água, temperatura, né, e muito vapor e muita paciência para que o vapor com a temperatura da água ele vai mudando a estrutura da madeira e faz com que ela consiga se envergar, né? E aí depois era colocado aquele aro de metal em volta para segurar tudo aquilo. Ao longo do tempo, aquela madeira secava, ela se reestruturava na forma redonda. Quer dizer, por isso que a gente fala que é um material vivo. Aqui nessa estrutura você percebe também o quanto essa estrutura foi flexibilizada, essa madeira ela foi curvada, né? E ela suporta perfeitamente essa curvatura. Essa curvatura aqui foi feita rapidamente? Não. Provavelmente não. Essa curvatura aqui ela foi feita com muita paciência, usando vapores, usando também temperaturas mais altas, para que houvesse uma mudança estrutural nos veios da madeira e eles aceitassem essa mudança do seu formato original, chegando nisso daqui. Então, como a gente falou lá atrás, ó, a madeira é um substrato vivo, né? Então, porque apesar dela já estar processada aqui, ela ainda está aceitando mudanças na sua aparência, mudanças na sua forma original. Durabilidade, capacidade de resistir aos agentes prejudiciais, intempéries em geral, sem putrificar, quer dizer, sem apodrecer. Essa terceira foto aqui é um exemplo muito claro. Você vê aqui um portão, uma estrutura, uma parede, né, que deve estar exposto aí, olha, há muitos e muitos e muitos anos, sem que haja uma deteriorização. Se você faz isso com uma superfície de ferro, um metal de ferro, por exemplo, que nem você vê aqui a dobradiça é porque ela é bem grossa aqui, ó, ela já está bem corroída, bem desgastada. Mas se você faz isso com uma folha de metal, essa folha de metal não suporta o que suporta uma superfície de madeira, né? Ela naturalmente ela tem a sua proteção. Mesmo depois de processada, a madeira naturalmente guarda essa proteção e essa resistência às intempéries, principalmente sol e umidade. Apesar de ela estar com os veios bem abertos aqui, ó, bem espaçados, a água consegue entrar, mas a água não consegue atravessar, né? Porque por causa da disposição desses veios, forma-se aí um fechamento dentro desse substrato. Faz com que haja uma vedação ou uma impermeabilização natural dessa superfície. Lógico, a gente não está falando de uma madeira qualquer, isso aqui deve ser uma madeira de lei, uma madeira de grande qualidade, né? Que traz uma beleza diferenciada, né? Traz uma beleza assim, bem rústica, né? Mas mostra muito bem o que é a capacidade de resistir ao tempo, o que é a capacidade que esse material tem, esse material, né? Que são as madeiras, tem de resistir ao tempo, resistir ao sol e resistir à chuva. Muito bem, finalizamos o módulo 1, tá? Espero que você tenha gostado dessa introdução. Não esquece, teremos mais o módulo 2, o 3 e o 4, tá? Para a gente finalizar esse nosso treinamento de vernizes e esmaltes em madeira. Fica ligado aí na TV Bellinzone, fica ligado em toda a programação da TV Bellinzone. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar nosso treinamento, nosso conteúdo e vem com a gente que tem muita coisa legal para você aí. Obrigado e até o módulo 2. Semana que vem nós temos o módulo número 2 do Vernizes e Esmaltes em Madeiras. Obrigado e até lá!